Olá, hoje daremos prosseguimento ao curso de MATLAB com mais alguns comandos básicos no MATLAB. Eu sou Jadson, atual membro do PET de Engenharia de Computação da Universidade Federal do Ceará, campus Sobral. Alguns comandos básicos que veremos hoje incluem operações aritméticas como exponenciação, radiciação, fatorial, resto da divisão e valor absoluto. Operações de aproximação com arredondamento, operação de concatenação com strings e operações trigonométricas seno, cosseno e tangente. Estes comandos e outros mais você pode consultar na documentação oficial do MATLAB, na qual está escrita na tela do slide www.mathworks.com/help/MATLAB. E no MATLAB o operador de exponenciação é o acento circunflexo. Então, se eu quero elevar 2 ao cubo, eu digito 2 acento circunflexo 3. Isso resultará em 8, pois 2 ao cubo é igual a 8. Se eu quero elevar 10 a menos 1, eu digito 10 acento circunflexo menos 1. Lembrando que, ao lidar com números negativos, devemos ter cautela com o sinal. Então, para garantir que o resultado não vai dar um resultado inesperado, eu vou colocar o menos 1 entre parênteses. Então, 10 elevado a menos 1 é igual a 0,1. E se eu quiser elevar 4 a 1 sobre 2, eu digito 4 acento circunflexo 1 sobre 2 dentre parênteses para garantir a ordem de prioridade das operações. Já na radiciação, mais alguns exemplos estão listados na tela, e o comando no MATLAB é o nthroot, nthroot. E nessa função é necessário 2 parâmetros para realizar o cálculo. O primeiro parâmetro é o número no qual eu quero tirar a raiz, ou seja, o radicando. Já o segundo parâmetro é o índice da raiz. Então, se eu quero tirar a raiz cúbica de 8, em MATLAB eu digito o comando nthroot, primeiro parâmetro 8, segundo parâmetro 3, ou seja, raiz cúbica de 8. Isso resultará em 2. Se eu quiser tirar a raiz quadrada de 100, eu digito nthroot, primeiro parâmetro 100, segundo parâmetro 2, ou seja, raiz quadrada de 100. Isso resultará em 10. E uma outra maneira de se calcular raízes, ou seja, a operação de radiciação em MATLAB, é utilizar a exponenciação, a potência em formato de fração. Isso é uma propriedade da matemática, e no exemplo que está no slide, 10 elevado a 1 sobre 2, ou seja, 10 elevado a meio, isso é equivalente à raiz quadrada de 100, então também resultará em 10. Partindo agora para a operação de fatorial, com os exemplos que estão listados na tela, de 2 fatorial é igual a 2, 3 fatorial é igual a 6 e 4 fatorial é igual a 24. O comando no MATLAB equivalente ao comando de fatorial é o factorial, onde é uma função que recebe apenas um parâmetro, ou seja, o número que eu quero calcular o fatorial. Então, para calcular o fatorial de 2, eu digito o comando factorial e passo um único parâmetro 2, ou seja, fatorial de 2, que resultará 2. E o mesmo processo para qualquer outro número que eu queira calcular o fatorial. E a operação de resto da divisão, o comando no MATLAB é o mod, MOD, e essa função recebe 2 parâmetros. O primeiro é o numerador, o segundo é o denominador. Essa função realiza uma divisão inteira e o resto é o retorno desta função. Como mostra o exemplo do slide, o resto da divisão de 10 por 5 resultará em 0. O resto da divisão de 4 por 6 resultará em 4. O resto da divisão de 9 por 2 resultará em 1. Como podemos testar no MATLAB. Já o valor absoluto, também conhecido como módulo, tem o comando ABS no MATLAB. Portanto, se eu quiser calcular o valor absoluto de menos 3, eu digito ABS e passo como parâmetro para essa função o numeral menos 3. Também posso fazer isso para outros números, como por exemplo ABS 8, ou seja, módulo de 8, que resultará em 8. Também podemos testar para o valor absoluto de 4 menos 5. 4 menos 5 sabemos que resultará em um valor negativo, menos 1. Contudo, o módulo de menos 1 resultará em 1. Agora, uma operação de aproximação, de arredondamento, que é a função round do MATLAB. A função round, R-O-U-N-D, ela recebe 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é o número o qual estou querendo arredondar, e o segundo parâmetro é a quantidade de casas depois da vírgula que eu quero considerar no meu arredondamento, na minha aproximação. Então, se eu digitar o comando round 0.8,0, ou seja, eu quero arredondar o número 0.8 considerando 0 casas após a vírgula, isso resultará em 1, pois 0.8 está mais próximo de 1 do que 0. Se eu digitar o comando round 2.2347 e considerar uma casa decimal de arredondamento, de aproximação, isso resultará em 2.2. Semelhantemente, se eu digitar o comando round 4.8761
considerando duas casas de aproximação, duas casas decimais, isso resultará em 4,88. Agora a operação de concatenação de strings nada mais é do que uma soma de strings, uma soma textual. Então, se temos dois ou mais textos, nós podemos realizar a soma entre eles e isso resultará na concatenação, ou seja, no acoplamento destes textos. Como mostra o exemplo, se tivermos o texto mat e somar com o texto lab, isso resultará em matlab. Se tivermos o texto bom e o texto dia, se somarmos os dois, isso resultará em bom dia. Se tivermos o texto olá e o texto mundo e somarmos ele nesta ordem, olá mais mundo, isso resultará em olá mundo. Lembrando que nenhum caractere é adicionado automaticamente, portanto, se eu quiser dar espaço, vírgula ou qualquer outro símbolo textual, eu devo adicionar nas minhas strings, na minha soma. Agora, as funções trigonométricas em MATLAB. Falaremos aqui sobre o seno, cosseno e a tangente, que são as funções trigonométricas básicas. Então, nos exemplos que faremos aqui, consideraremos o mesmo ângulo para o cálculo das três, tanto do seno como cosseno como tangente. O ângulo será π/6. O comando para calcular o seno no MATLAB é o comando sin, que também é a representação do seno em inglês. Então, sin de π/6, isso resultará em 0,5. Lembrando que π/6 é equivalente ao ângulo de 30 graus. Já o cosseno de π/6, ou seja, cos de π/6, isso resultará em 0,8660. Já a tangente, que tem o comando tan em MATLAB, tan de π/6, isso resultará em 0,5774. A referência bibliográfica utilizada para a realização desse slide dessa aula foi a documentação oficial do MATLAB. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.